Se tem um assunto que tira o sono de muito concurseiro, é ato administrativo, né? Mas pode relaxar. A gente vai desvendar isso aqui de um jeito bem estratégico para não errar mais nenhuma questão. Para começar, que tal a gente ir direto para uma questão real de concurso? Olha só, o enunciado fala da união de vontades de dois ou mais órgãos. Aí, nas alternativas, a gente vê ato complexo e ato composto. Parece a mesma coisa, né? Pois é, essa semelhança toda não tá aí à toa, não. É uma pegadinha clássica, feita para pegar a gente na hora da prova. E tá aí a confirmação. Essa é, sem dúvida, uma das pegadinhas mais batidas que as bancas amam usar. Saber a diferença entre esses dois termos é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Mas fica tranquilo, porque até o final da nossa conversa aqui, essa dúvida vai sumir de vez. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai começar pelo básico, o que é um ato administrativo. Depois a gente mergulha nos 5 requisitos de validade, nas 5 espécies de atos e, claro, vamos resolver aquela confusão clássica entre anulação e revogação. E para fechar, a gente amarra tudo com a estratégia para gabaritar. Beleza, vamos lá. Primeira parte. O que é, afinal, um ato administrativo? É aqui que a gente constrói a base para entender todo o resto. Sem isso, nada faz sentido. Olha só essa definição clássica do Hélio Lopes Meirelles. A parte mais importante aqui, a palavra-chave mesmo, é manifestação unilateral de vontade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração pública não pede licença, não negocia, ela simplesmente age, impõe a vontade dela para criar um direito, tirar um direito, impor uma obrigação. É o Estado mostrando sua força, de forma unilateral. Certo. Agora, vamos ver a definição da Maria Silvia Zanella de Pietro, que é fantástica porque ela complementa essa ideia. Ela adiciona 2 coisas que são cruciais. Primeiro, o ato tem que obedecer à lei. Não é uma vontade qualquer, uma coisa da cabeça do gestor. Tem regra. E segundo, e isso é fundamental, o ato pode ser controlado pelo poder judiciário. Isso significa que esse poder todo da administração não é absoluto. Existe um freio, entende? Ok, já sabemos o que é um ato, agora vamos fazer uma autópsia nele. Para um ato administrativo ser válido, ele precisa ter 5 elementos, 5 partes essenciais. É como se fosse a anatomia do ato. Se faltar um desses órgãos, o ato fica doente, ou seja, ele se torna inválido, ele morre. E para nunca mais esquecer quais são esses 5 requisitos, tem um macete de ouro. É o mnemônico Confiomobi. Vamos lá. C de competência, ou seja, quem tem o poder de fazer o ato. F de finalidade, que é o objetivo e, olha, é sempre o interesse público. F de forma, que é como o ato se apresenta, o jeitão dele, que geralmente é por escrito. M de motivo, que são os fatos e as leis que justificam o ato. E OB de objeto, que é o resultado prático, aquilo que o ato faz no mundo real. Confiomobi. Repete aí. Confiomobi. Isso tem que estar na ponta da língua. Beleza, já entendemos a anatomia do ato. Mas a administração faz um monte de coisas diferentes, né? Emite licença, aplica multa, publica decreto. Para a gente não se perder nesse universo de atos, a gente organiza tudo em 5 grandes grupos, que a gente chama de espécies. É tipo ter um mapa para se localizar. E adivinha, para isso também tem um mnemônico, é o NONIP. Vamos lá? N de normativos, que são os atos com cara de lei, que dão regras gerais. O de ordinatórios, que servem para organizar a casa internamente. O outro N é de negociais, que é quando a administração faz um acordo com um particular, tipo uma licença. O E é de enunciativos, que só declaram ou atestam alguma coisa, não criam nada novo. E por último, o P de punitivos, que, bom, o nome já diz tudo, né? É para aplicar punição. Agora, vamos ver como isso funciona na prática, com os exemplos que as bancas adoram cobrar. Quando a gente fala de ato negocial, o que tem que vir na cabeça? Licença, autorização, permissão. É batata. Falou em normativo? Pensa logo em decretos, regulamentos e punitivo. O exemplo clássico é a multa. Conectar o nome da espécie com o exemplo é o segredo para memorizar de verdade. Certo, agora a gente vai entrar num dos pontos mais perigosos, onde muita gente boa escorrega na prova. A administração pública pode, sim, voltar atrás e acabar com um ato que ela mesma fez. O problema é que existem 2 formas de fazer isso e elas são completamente diferentes. Para quem não estuda, anulação e revogação pode parecer a mesma coisa, mas, no direito administrativo, a diferença é gigantesca. Exatamente isso. Pensa que existem 2 botões que a administração pode apertar para desfazer um ato. Um é o botão da anulação, o outro é o da revogação.
Cada um deles dispara uma sequência de eventos totalmente diferente, com regras e consequências próprias. E é entender qual botão apertar e por quê que vai garantir o ponto na questão. Essa tabela aqui é ouro puro. Ela resume tudo que a gente precisa saber. Vamos lá, olha só. Para anular um ato, o motivo tem que ser a ilegalidade. O ato nasceu com um defeito. Por causa disso, o efeito é ex tunc, nome esquisito, né? Mas significa que ele volta no tempo e apaga tudo desde o começo. Agora, na revogação, a história é outra. O ato era perfeitamente legal, só que ele não é mais interessante, não é mais conveniente. Por isso o efeito é ex nunc, ou seja, só vale daqui para frente, não mexe no passado. E para fechar com chave de ouro, quem pode fazer o quê? A administração e o judiciário podem anular, mas revogar a um poder que só a própria administração tem. Bom, a gente já passou por toda a teoria. Agora é a parte mais importante. Como a gente transforma isso tudo numa máquina de acertar questões? Porque não adianta só saber o conteúdo, né? Tem que saber usar na hora do vamos ver. Então, o resumo da ópera tá aqui. A gente tem duas chaves mestras na mão. A prova perguntou se um ato é válido ou inválido. Pá, usa o confiomob e checa os 5 requisitos. A questão jogou lá o nome de um ato e pediu para classificar. Usa um nonip para encaixar ele em uma das 5 espécies. Com essas duas ferramentas, sério, a grande maioria das questões de atos administrativos fica muito mais fácil. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Passar um concurso, na maioria das vezes, não tem a ver com ser um gênio. Tem a ver com ter estratégia. É sobre estudar do jeito certo. Dominar atos administrativos usando esses macetes, esses conceitos que a gente viu, não é só decorar. É criar um método, uma estratégia que funciona. E é isso que leva à aprovação. Esse é o caminho.